Vereadores em municípios com mais de 200 mil eleitores poderão passar a ser eleitos por voto distrital. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, e como a decisão é terminativa, se não houver recurso, virá direto para a Câmara, onde precisa ser aprovada pelos deputados e encaminhada para a sanção presidencial até o final de setembro, para que possa valer já nas eleições de 2016. Para discutir esse assunto, nós convidamos os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que é autor de um projeto com o mesmo teor. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu queria começar perguntando justamente ao deputado Samuel Moreira por que apresentar, por que discutir o mesmo projeto ao mesmo tempo no Senado e na Câmara, e se a discussão, então, do projeto de autoria do senhor, que está na Comissão de Constituição e Justiça, não fica prejudicada? Ou vai ser pensado? Como fica isso? Não, pelo contrário, a ideia é que eles tramitem nas duas casas simultaneamente, possam ter as suas aprovações. Caso ocorra de poder ser aprovado mais rápido que o outro, uma determinada casa, vai para outra e apensa-se um ao outro, porque o objetivo é o mesmo. Mas a estratégia é que eles caminhem simultaneamente e sejam aprovados o mais rápido possível, ainda para ter efeito nas eleições de 2016. E aí eu continuo perguntando por que voto distrital para vereadores em municípios com mais de 200 mil eleitores? Não entrar nos aspectos técnicos, porque a Constituição permite, inclusive, que se faça de maneira separada essa eleição, com regras diferentes nos municípios. Portanto, há uma constitucionalidade muito forte do projeto. Agora, do ponto de vista do mérito, nós entendemos que era uma oportunidade para que a gente possa começar a experimentar o voto distrital. Você divide a circunscrição em distritos, o município em distritos, e você terá um vereador em cada distrito, em cada região. Um exemplo. São Paulo tem 55 vereadores, a capital. Nós teríamos 55 distritos e em cada distrito nós teríamos um apenas eleito. Teria uma disputa, cada partido lança um candidato e o mais votado seria o vereador daquele distrito. Iria para a Câmara Municipal e lá eles discutiriam em 55 os problemas da cidade, mas eleito por um distrito, mais próximo do eleitor. Nós teríamos um ganho de representação. Hoje, para você ter uma ideia, o vereador mais votado da capital teve 2% de votos. Os mais votados, na maioria, tiveram 1% de votos. Nós estamos falando de um município que tem 8 milhões e 700 mil eleitores. Portanto, nós dividiríamos em distritos de 160 mil eleitores e, com certeza, os mais votados teriam sempre 30%, 40%, 50% dos votos. Sai com mais legitimidade, com mais representação, mais próximo do eleitor, e o eleitor passa a identificar o seu representante, a saber quem é o seu canal de participação de um mandato. Por isso nós acreditamos muito nessa proposta e achamos que ela deve ser gradativa. Experimentar primeiro nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Muito obrigada, deputado Samuel Moreira. Deputado Rubens Ottoni, qual a posição do senhor a respeito dessa proposta de voto distrital para vereadores nos maiores municípios? Olha, eu tenho uma posição diferente da posição do deputado Samuel, com todo o respeito que ele merece, é um deputado atuante, tem contribuído muito no debate na Comissão da Reforma Política, mas me parece que antes de entrar no mérito, né, desse projeto, dessa proposta, não me parece também o método o mais adequado para nós chegarmos a uma solução para o problema do sistema de governo, sistema eleitoral no nosso país. Se nós definirmos um sistema eleitoral para as cidades com mais de 200 mil eleitores, nós estamos especificando. Depois nós teremos que trabalhar um outro sistema, já estamos prevendo que possivelmente teremos um sistema diferente para as cidades com menos de 200 mil eleitores. Ele permaneceria o atual, que é proporcional. Ou outra proposta, né? E ainda teríamos que pensar o que faríamos com as outras, com os outros cargos, deputado estadual, deputado federal. Então isso me parece levar para ao invés de esclarecer, simplificar, seria para uma complicação. O segundo questionamento que eu faço ainda no método e não no mérito, é que se nós formos buscar uma solução
para o nosso sistema eleitoral e que seja para vereador, como o deputado Samuel está colocando, na eleição específica para vereador, e concordo com ele que do ponto de vista constitucional não existe nenhum problema, mas me parece também que não é o mais adequado buscarmos uma solução exemplificando uma cidade como São Paulo. Porque a cidade de São Paulo não é a média do país. Então, ela é a ponta, é o maior município. Então, teríamos problemas com certeza, um sistema que seria para a cidade de São Paulo com toda a sua amplitude e municípios com 200 mil eleitores no interior do país. Então, eu vejo muito problemático essa proposta, mas vejo como positivo o debate, a discussão, até porque a partir dela podemos chegar a um ponto de encontro, um ponto de equilíbrio na busca de um sistema de votação que seja mais simplificado e atenda aos interesses da população. Obrigada, deputado. Rubens Ottoni. Deputado Samuel Moreira, o deputado Rubens Ottoni disse que não concordava com a utilização de São Paulo, do município de São Paulo, como exemplo, mas eu gostaria de usar justamente esse município, ou o Rio de Janeiro, até se for o caso, na seguinte questão. Uma das pessoas que criticou o voto distrital para vereador, conversando comigo, falou o seguinte, que muitas pessoas moram numa área, num bairro, mas passam um dia no outro. Então, para essas pessoas, a escolha do vereador, assim, elas passam mais tempo fora do distrito de residência, que seria o distrito onde elas seriam registradas para votar, do que no distrito onde elas trabalham. Então, elas teriam interesse, muitas vezes, em votar em candidatos no distrito onde elas deixam as crianças na escola, porque levam as crianças para estudar próximo do trabalho. O que nós estamos buscando com o voto distrital é definir a representação para o eleitor. Há necessidade de uma aproximação. Hoje a gente percebe nas manifestações as pessoas dizendo, olha, vocês não nos representam. E fica muito difícil as pessoas saberem quem é o seu representante, na medida em que você tem um sistema eleitoral, por exemplo, na capital, ou em outras cidades. Eu vou dar alguns exemplos. Você tem, por exemplo, aqui, vou pegar Joinville, em Santa Catarina, 380 mil eleitores, 19 vagas. Você tem distritos de 20 mil eleitores. Então, em cada distrito de 20 mil eleitores, você vai ter uma eleição para vereador, cada partido lança um, o mais votado será o vereador. Vale para 89 cidades no Brasil, que tem acima de 200 mil eleitores. Por exemplo, nas cidades acima de 200 mil eleitores já tem eleição para 2 turnos. Está certo que a eleição de vereador é no primeiro turno, mas já tem alguma diferença nas eleições. Você não precisa ter todas as eleições iguais. E você faz uma experiência gradativa, porque para você implantar para o ano que vem, em 5.500 municípios, fica muito difícil para o tribunal dividir em distritos. O ideal é ir implantando isso em todo o país. Mas começar com mais de 200 mil eleitores significa começar em 89 cidades, das 5.500, e significa você atingir um eleitorado, já para experimentar, de 39%, quase 40% do eleitorado. Então você cria um sistema que aumenta a representação. Esse vereador eleito vai ter mais de 40% dos votos. Os vereadores mais votados hoje têm 1%, 2%, ou seja, 98% não votou nele, então não sente aquela representação. Ou seja, o senhor citou a Câmara de São Paulo com 55 vereadores, se for nessa faixa de 2% mais votado e 1% dos outros, eles teriam 53% do eleitorado. Eu vou te dar aqui os municípios. Salvador, 1,3% mais votado. Agora, eu queria... 98% não votou nele. Eu queria voltar para o deputado Rubens Ottoni. Obrigada, deputado Samuel Moreira. Na questão das minorias. E o que faz o eleitor se ele morar num distrito onde todos os candidatos lançados, se acontecer isso, tiverem um posicionamento mais conservador e ele for de uma linha mais liberal? Em quem ele vota? É isso, Fabiana. No primeiro momento, eu falei para você a respeito do meu questionamento na questão do método. Mas também tem o meu questionamento a respeito do mérito. E no mérito mais ainda. Por quê? Porque se é verdade que o sistema eleitoral de hoje, o nosso sistema de voto hoje, ele precisa ser aperfeiçoado, eu acredito nisso, eu vejo que no nosso sistema político eleitoral, se tem uma coisa que é positivo no nosso sistema, se tem algo que nós podemos dizer, essa é a parte boa do nosso sistema, é justamente ele ser proporcional. Porque o nosso sistema, ao ser proporcional, ele dá o direito a quem tem maioria de ser representado, como você colocou,
mas dá direito também à minoria de ser representada. Quem tem 50% dos votos vai ter a metade das cadeiras, mas aquele que tiver 10% dos votos se faz representado também com o número de cadeiras adequado aos 10% que ele teve. O voto distrital, ele tira isso. Mas tem a distorção do puxador de votos, exatamente. que tem desagradado a sociedade também. É por isso maneira, que eu tenho não? dito que nós temos que buscar um aperfeiçoamento naquilo que a sociedade está buscando, mas nós temos que discutir uma solução como um todo. Nós temos um debate da reforma política, nós temos uma comissão especial da reforma política. Eu acho adequado que nós busquemos uma solução para o sistema eleitoral como um todo. O que nós vamos fazer? Nosso sistema vai ser proporcional? O nosso sistema vai ser distrital? Vai ser distritão? Vai ser distrital misto? E o que for definido, se define para todas as ordens da eleição. É isso que eu defendo e trabalho. Fabiana, deixa eu só te dar um exemplo, só para ver como melhora o sistema distrital, as vantagens que ele tem. Vamos pegar os gastos de campanha. Nós tivemos em São Paulo, na capital, 1.167 candidatos a vereador. Mais de 1.000 candidatos a vereador na cidade de São Paulo. O mais votado teve 2%. Então, 1.000 candidatos. Se você tiver distrital, 55 distritos, você vai ter 3, 4 candidatos por distrito, 5. Você vai ter 250 candidatos no município inteiro. Você tem mais de 1.000, 1.200. Então, reduz os preços das campanhas. A campanha do candidato fica restrito a um colégio eleitoral de 160 mil eleitores. Mas isso também não pode restringir o acesso à vida política, não mais deputado? De 8 milhões. Não, pelo contrário. Eu me coloco muito na condição de um eleitor e não de um político, de um cidadão que assiste novela, que vai para o campo de futebol, que trabalha o dia inteiro e que nem está muito ligado na política do dia a dia, não pertence a nenhum partido. Eu preferiria saber quem é o meu representante. Porque hoje eu tenho que chegar lá e olhar a vida de 55 vereadores. Eu moro na capital, eu tenho que entrar no Facebook, na internet, para saber a agenda, o que fizeram. Eu prefiro um do meu distrito próximo, que eu tenha um canal de participação através dele. Que seja que eu possa cobrar, mas que eu possa também participar, dar ideias, saber a agenda dele, saber o que ele fez, e todos serão fiscalizados dessa forma. Você melhora o grau de representação, reduz os gastos de campanha, faz uma experiência positiva, dá uma resposta para a sociedade enquanto Câmara Federal, para que se comece um processo que possa, inclusive, caminhar para deputado estadual, caminhar para deputado federal. Obrigada, deputado. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas a gente continua essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate volta já já. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a possibilidade de eleição de vereadores pelo voto distrital. Os nossos convidados são os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Bom, deputados, eu gostaria de iniciar a discussão agora, nesse segundo bloco, sobre as alternativas que são, às vezes, levantadas em relação ao voto distrital, em todas as esferas, mas agora em relação ao para vereadores. Deputado Samuel Moreira, quando se fala em manter o voto proporcional, para tentar corrigir a distorção do puxador de votos, do candidato que tem mais de 1 milhão de votos e acaba trazendo candidatos que obtiveram uma votação menos expressiva, se fala na possibilidade de uma cláusula de desempenho individual. Isso poderia corrigir essa distorção que o senhor coloca na Câmara de Vereadores, dos candidatos a vereador terem 1,2%, 0,8%? É preciso que haja uma correção disso, porque acabam elegendo pessoas com menos votos que outras no sistema proporcional, e uma das fórmulas é essa, você colocar uma cláusula de desempenho individual. Nós também defendemos uma cláusula de desempenho para partidos políticos. Veja que eu, o deputado Rubens, que é um deputado atuante, um brilhante deputado, nós temos que ter votos para se eleger, não basta ser candidato. Na nossa opinião, os partidos também não bastam estar concorrendo, eles precisam ter um mínimo de voto para ter acesso a fundo partidário, para ter representação no Congresso. Então, são cláusulas de desempenho, tanto para o candidato individualmente como para os partidos. Isso já foi aprovado antes, mas acabou caindo. Exatamente, nós achamos que tem que ter uma cláusula de desempenho, não é porque criar partido, a gente é a favor de que se crie todo tipo de partido que se queira criar.
mas para que ele possa ter acesso a fundo partidário, tempo de televisão, representação, ele tem que ter um mínimo de votos. 5% de votos no Brasil, mínimo de estados, criar mecanismos para que possa ter legitimidade, representação. Então, nós defendemos também que no sistema proporcional possa ocorrer isso. Nós defendemos muito o sistema majoritário, que é esse sistema distrital. Mas caso não seja, é preciso melhorar o sistema proporcional, com cláusulas de desempenho. Obrigada, deputado Samuel Moreira. Deputado Rubens Ottoni, qual a visão do senhor? Bom, agora, a respeito dessa possibilidade de cláusula de desempenho individual e a respeito de uma nova cláusula de barreira para os partidos, da liberação para a criação de partidos e uma cláusula de desempenho tanto para a presença no Congresso quanto para acesso a fundo partidário. Como eu disse a você, eu defendo o sistema de escolha pelo sistema proporcional. Porque, para mim, ele é mais democrático e dá o direito de representação à maioria e também à minoria. O deputado Samuel citou alguns aspectos de votação para vereador, que acabou você destacando aí, às vezes vereador que tem 1% dos votos, 2% dos votos. Isso não é distorção. Numa cidade que tem 50 vereadores, 2% é a média. E pode ter distorção para cima e para baixo. Isso é normal. Às vezes, mas é claro, nós temos exemplos, às vezes, aqui na Câmara nós tivemos, mas que foi também a exceção. Eu acho que muito mais grave do que isso seria, por exemplo, o fato do Senado ter suplentes que não são votados e assume quase que o mandato inteiro. E isso acho que a reforma política vai ter que rever também. Então, no caso da eleição, da escolha de vereadores, eu continuo defendendo que ela deva ser pelo sistema proporcional. Mais ainda, eu a defendo também para deputado estadual e para deputado federal, mas para vereador mais ainda, porque ele está mais próximo da comunidade. Como você disse no início, as pessoas têm uma relação com a cidade não apenas no lugar onde moram. Ela mora num lugar, mas tem relação de trabalho, de lazer, de estudo, enfim, tem uma relação com a cidade como um todo. Então o vereador não pode ser vereador apenas de uma região da cidade. Precisa pensar a cidade como um todo, até para que as políticas públicas municipais elas sejam mais adequadas ao município. Nós estamos discutindo, até para que a gente possa interagir um pouco aqui com o deputado Rubens, como se elege. O exercício do mandato se dá de maneira por todo o município, sempre. Como nós fomos eleitos por São Paulo, deputado por Goiás, mas nós não estamos aqui para defender só São Paulo e só Goiás. Aliás, não se tem matéria sobre o Estado, se tem matéria sobre o país, é terceirização, a maioridade penal. Aqui a gente vem por um distrito, que é o distrito de Goiás, mas as teses e os temas são nacionais. Na Câmara também, você é eleito por um distrito, mas você vai chegar lá e vai discutir o município inteiro. É óbvio que você vai lutar para levar um recurso, lutar para levar uma emenda, lutar para... Isso é fundamental. Agora, nas discussões de votação, vão ser os temas do município todo. Então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente acha que o deputado pelo distrital vai ficar provinciano, o vereador vai ficar limitado. Não, é só para que ele seja eleito pelo distrito menor. Ao invés dele ser eleito pelo município todo, e aí gera, deputado Rubens, votações em todos os municípios. Eu estou aqui, ó, Goiânia, 1,35% mais votado vereador. Mas Salvador, 1,3%. Isso não é distorção. Seria distorção se fosse para prefeito. Então, mas para vereador não é distorção. Lá são mais de 30 vereadores. Por isso é que eu gostaria que ele tivesse uma eleição como a de prefeito. O vereador, no majoritário, é uma eleição como a de prefeito. Você vota, elege uma votada. Eu acredito que o deputado Samuel Moreira esteja dizendo que é uma distorção, deputado Rubens Ottoni, porque há um número muito grande de candidatos. E se pelo distrital haveria um número menor, então haveria uma relação maior. Mas teria um número grande de vagas na Câmara do mesmo jeito. Que representação? Então nós teremos mais de 30 vereadores na Câmara, então não é distorção. Né? Como mais de 30? Nós temos 55. Em Goiânia, no não, caso. Em Goiânia, no caso de Goiânia, são 35. São Paulo, 55. Exatamente. Mas todos os vereadores, todos os candidatos, entre os mais votados, nenhum passa de 2%, até com 1%. Então, fica difícil. Eu fui em cidades, deputado, você pega Boituva, o deputado federal, vamos pegar um exemplo, o mais votado teve 6%. 94% não votaram nele. Como é que aquelas pessoas daquela cidade se sentem representadas por quem? Depois não lembram quem votou. Não se sentem representadas. Então, a gente quer aumentar esse nível de representação. Agora, e a possibilidade de distrital misto? Veja como é, Fabiana. É uma possibilidade, mas veja como é. Um prefeito hoje que é eleito com 40% dos votos.
ele pode ser eleito por 40%, mas os 100% sabem que ele é o prefeito daquela cidade. E podem mesmo cobrar. os que não votaram. O vereador é a mesma coisa. A gente quer um sistema que o vereador seja eleito num distrito, se ele for eleito com 30%, 40%, mas ele é o vereador de todos aqueles. Certo. E as pessoas sabem. Obrigada, deputado Samuel. Agora, deputado Rubens Ottoni, e distrital misto? É uma saída que pode agradar aos dois lados, na opinião Não, do para senhor? vereador não. Eu acho que essa discussão para vereador é uma distorção muito grande. Como eu disse, ela diminui a possibilidade de você pensar a cidade como um todo. Para deputado estadual, para deputado federal, onde você tem digamos, o distrito maior, que é o estado, você pode pensar e pode levar em conta uma proposta como essa. Eu continuo defendendo também para o estado, na eleição de deputado estadual e deputado federal, o sistema proporcional por achá-lo mais adequado e mais democrático. Mas hoje existe uma busca de um aperfeiçoamento desse sistema. Eu avalio que nós podemos aperfeiçoá-lo dentro do próprio sistema proporcional. Mas podemos fazer uma experiência também. Aqueles que defendem, eu não imagino hoje que haja um ambiente favorável na Câmara e no Senado para a aprovação do voto distrital. Não acho. Por isso, acho muito mais temerário discuti-lo diretamente para vereador. Agora, se formos buscar uma solução nacional para o nosso sistema de voto, de repente nós podemos pensar no sistema distrital misto, que seria o quê? Uma experiência, onde nós teríamos as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, a metade das vagas sendo disputadas de uma forma e outra, e com o tempo o próprio país vai poder avaliar o que está sendo mais adequado. Aí sim nós poderíamos chegar num determinado momento na eleição para vereador, mas eu acho que temos que começar discutindo o sistema como um todo. O deputado quis dizer que o voto distrital misto, vou dar um exemplo até de São Paulo, porque eu sou de lá, então são 70 deputados federais. Então o misto seria 35 por distritos, então você dividiria o estado em 35 distritos, e seriam distritos aí de 800 mil eleitores, e 35 por uma lista em que você votaria também nos partidos. Você votaria no candidato lá no distrito e no partido. É isso, né, deputado? Que seria o misto. Existem várias possibilidades. Só para tirar uma dúvida, deputado, que me surgiu quando os senhores falaram... Defendo, assim, então, os que eu 70 defendo? candidatos de São Paulo, as 70 vagas seriam divididas, 35 pelo distrital, 35 proporcional. O eleitor votaria, então, em dois candidatos? Pode ser, duas vezes. Tem essa fórmula, como é na Alemanha, por exemplo. Certo. Não, só para esclarecer. Tem várias possibilidades, Fabiana, de trabalhar isso. Reforma política, Fabiana, desculpa, não, é só porque assim, eu achei interessante, porque política, assim, hoje, eu teria para várias... quem direcionar uma demanda específica a respeito de alguma... obra necessária, construção de um posto de saúde na minha cidade, e teria também para quem direcionar uma demanda mais... O IPTU... Não sendo física, uma demanda em relação à segurança pública, uma demanda em relação ao à meio educação, ambiente, mais estratégica, né? Mais estratégica para o deputado o IPTU, proporcional. que é uma regra geral, por exemplo, do município, que é uma regra para todo o município. Aqui a questão da maioridade penal, que é para todo o país. Eu vejo, Samuel, deputado Samuel, que o mais adequado, eu acho que a sua iniciativa, ela contribui para o debate e acho que nós precisaríamos fazer com que ela se sintonizasse dentro dessa discussão da Comissão Especial da Reforma Política, para ela, trazendo uma sugestão a mais, possa nos ajudar a descobrir esse meio termo. Mas eu sou muito temerário a buscarmos uma solução apenas para um determinado segmento. Nós devemos descobrir essa solução no sistema como um todo. Mas como fica, por exemplo, o projeto do Senado, que já foi aprovado, ele vem agora para a Câmara, ele vai ser apensado ao projeto do senhor? O procedimento vai ocorrer dessa forma, eles devem em algum momento se juntar. E eles vão para a Comissão Especial da Reforma Política? Não sabemos. Pois é, se a Comissão Especial ela avança antes desses projetos prosperarem aqui, esses projetos fatalmente estarão prejudicados. Porque nós não vamos fazer uma comissão especial da reforma política, aprovar na comissão, aprovar no plenário, para depois 15 dias modificar. A minha preocupação... Então, é por isso que eu digo a ele que o melhor é que essa proposta esteja presente na Comissão Especial da Reforma Política para contribuir nessa discussão. Nós podemos conversar sobre isso. Eu tenho muita preocupação com a eleição do ano que vem,
que nós pudéssemos usar a eleição do ano que vem já para essas laboratório. novas experiências, com uma parte da população, com um número menores de municípios, mas com uma parte significativa da população, mas que nós também tenhamos o cuidado de não achar que essa reforma tem um fim por si só, que nós vamos discutir tudo. Olha, nós estamos discutindo mandato de senador, nós estamos discutindo tudo que é voto facultativo, nós estamos discutindo voto distrital, coincidência, 5 anos de mandato, e aí nós devíamos focar mais no processo de escolha, de como nós devemos escolher os nossos representantes de uma maneira simples, que é o voto distrital, que na nossa opinião, de uma maneira muito simples e também fácil depois de acompanhar o mandato. Eu conversei com os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Eu sou Fabiana Mello e espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.